Boa tarde, primeiro ano. Mais uma semaninha começando, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Bora lá começar nossa aula com o nosso texto de fruição? Então vamos lá. O texto de hoje é A Festa dos Pombos. A aranha foi convidada para uma festa em homenagem aos bichos da floresta, na Casa dos Pombos. Como ela não gostava de andar sozinha, chamou o macaco, que morava perto da sua teia, e fez uma proposta. Você não quer me acompanhar? É lógico que eu aceito. Dançar é comigo mesmo, agradeceu o macaco. No dia marcado, o casal foi um dos primeiros a chegar ao pombal, todo iluminado pelas luzinhas fosforescentes dos vagalumes. O macaco, que é um grande dançarino, fez o maior sucesso, saltitando para lá e para cá, sem parar. A aranha, esquecida num canto, não foi tirada para dançar, uma vez sequer, pelo incansável bailarino. Aborrecida, descruzou as patas e, sem que ninguém notasse, retirou-se no meio do baile. Retornou logo depois, de braços dados com o animal mais temido da mata, o jaguar, senhor das noites escuras. A bicharada, percebendo o perigo, começou a debandar. Quem tinha asa voou, quem sabia entrar em buraco entrou. O macaco, sem perder a pose, tentou consertar a situação. Quer dançar, dona Aranha? Convidou ele, provocando a ira do acompanhante da ofendida dama. O felino, zangado, partiu para cima do atrevido bailarino, soltando um rosnado ameaçador. Foi um corre-corre, uma gritaria tremenda. Quem estava dentro não saía. Quem estava fora não entrava. Tamanha a confusão. O macaco, com o corpo todo lanhado pelas garras afiadas da fera, tratou de fugir dali. Ágil como ele só, pendurou-se num cipó e desapareceu no meio das árvores. É por isso que seus parentes, quando escutam o urro do amigo da aranha, o jaguar, se escondem rapidamente entre as folhagens dos galhos mais altos da floresta. Assim, contam os descendentes de africanos que habitam a costa de Talamanca, na Costa Rica. Quem escreveu esse texto foi Rogério Andrade Barbosa, Lendas e Fábulas dos Bichos de Nossa América, feito em São Paulo pela editora Melhoramentos, 2003. E essa foi nossa historinha de hoje, nosso texto de fruição. Agora a gente pega o nosso caderno ângulo e vamos para o gabarito de sexta-feira das atividades que a gente fez lá. Estou na página 224. A gente trabalhou algumas imagens aqui atrás, na folha 223. Ritmos da natureza e rotina das pessoas. Aí a gente tinha aquelas imagens, lembra? Das crianças indígenas, cada uma fazendo uma atividade. Em cada período do dia, a gente tinha as crianças brincando de roda na imagem 1, durante o dia. As crianças brincando de arco e flecha na imagem 2, ao entardecer, numa lagoa, e a imagem 3, as crianças à noite, brincando em volta da fogueira. E aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que escolher uma das imagens da página e fazer as atividades a seguir. Na letra A, que fotografia você escolheu, vocês podiam escolher a imagem 1, 2 ou 3, a tia Bruna escolheu a 2. Vocês escolheram igual a minha? Sim? Não? Não tem problema. E na letra B era para escrever o que as crianças estavam fazendo na imagem. Aí a tia Bruna botou brincando de arco e flecha na lagoa. No número 3, era uma atividade também pessoal, vocês tinham que desenhar em uma folha à parte o que você costuma fazer no período do dia em que a imagem escolhida foi registrada. Eu escolhi ao entardecer. Se a gente estivesse na escola, a tia Bruna teria desenhado eu dando a saída ou indo para minha casa, né? Porque no finzinho da tarde, quase à noite, é o período que a gente está saindo da escola. Nesses tempos de pandemia que a gente está em casa, a tia Bruna estaria em casa lendo um livro, vendo TV, alguma coisa assim, tá? Isso é uma atividade pessoal, espero que vocês tenham feito aí na casa de vocês, o desenhozinho. Tira foto, manda pra tia Bruna, tá bom? Importante. Aí eu virei, página 225,
a gente tinha que pintar, de acordo com as imagens, os quadradinhos com as cores da legenda. O período, se fosse dia, de rosa, se fosse noite, de cinza. A temperatura, se fosse calor, de vermelho, frio, de roxo. E o tempo, laranja, seco, azul, chuvoso. A tia Bruna não pintou, mas eu botei as respostas aqui do lado. Na primeira imagem, da letra A, as crianças estão aqui brincando numa lagoa, no lago, no rio. O período, dia, então a gente pintava de rosa. A temperatura, se eles estão brincando na água, porque está calor, vermelho. E o tempo, laranja, seco, não está chovendo. Então ficou rosa, vermelho, laranja. Na letra B, o período também rosa, porque é dia. A temperatura a gente pintava de roxo, porque está frio, a gente vê pelas roupas, né? Guarda-chuva, galocha, roupas de frio. E o tempo azul, chuvoso. Se está com o guarda-chuva aberto é porque está chovendo. Então ficou rosa, roxo e azul. E a última, o período a gente pinta de cinza, porque a gente vê que é noite. A temperatura, não tem ninguém de casaco, ninguém com roupa de frio, então eu botei calor, vermelho, até porque eles estão em volta da fogueira. E o tempo, seco, laranja. Cinza, vermelho e laranja. Certo? Então ficou letra A, rosa, vermelho, laranja. Letra B, rosa, roxo, azul. E letra C, cinza, vermelho e laranja. Fechado o primeiro ano? Aí, na página 226, a gente tinha que organizar a nossa agenda de domingo a sábado. A tia Bruna não fez todos. Eu fiz aqui, ó, domingo, sábado e segunda-feira. Tia, por que você não fez a terça, quarta, quinta e a sexta? Porque a minha rotina é praticamente a mesma nesses dias. Final de semana que muda um pouquinho. Então, como o primeiro dia da semana é domingo, eu botei aqui, ó. De manhã a tia Bruna acorda e vai fazer atividade física. Ou em casa mesmo. Eu faço alguns exercícios. À tarde eu almoço com a minha família. E à noite eu assisto um filminho antes de dormir. Aí, segunda-feira, de segunda a sexta, a minha rotina é praticamente a mesma. Se eu estivesse na escola, à tarde eu ia dar aula, como eu botei aqui. De manhã eu tomo um café. E à noite eu assisto uma TVzinha. Ou eu vejo um filme, ou eu vejo um programa, ou uma novelinha, tá? E assim ficaria em todos os outros também. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Fechou? Aí no número 4 eu tinha que comparar a minha agenda com a de um colega da turma. Como eu não tenho contato com os meus colegas no momento, o que eu fiz? Fiz uma comparação com alguém da minha família. Aí eu peguei o meu filho. Em que período vocês frequentam a escola? Aí eu coloquei, de tarde. Que a gente frequenta a escola à tarde, né? E as aulinhas aqui na plataforma também são à tarde. No período em que não estão na escola, vocês estão nos mesmos lugares? Não. Às vezes eu estou na rua comprando alguma coisa, meu filho está em casa estudando, então a gente não está nos mesmos lugares. No período em que não estão na escola, vocês fazem as mesmas coisas? Também não. Às vezes eu vou estudar, ele fica jogando no computador, e aí coisas diferentes, tá? E aí, como são respostas pessoais, não precisa ficar igual, certo? Aí tinha o anexo 6 para vocês jogarem o jogo da memória. E por fim, o em casa, que era pra gente desenhar como você se vestiria se estivesse chovendo, fazendo muito frio. Aí a tia Bruna fez um desenhozinho ali, meio palma e tijolo, de casaquinho, de gorro, calça comprida, fiz um guarda-chuva ali. E embaixo a gente tinha que desenhar uma atividade que você gosta de realizar nos fins de semana, sábado e domingo, e depois escrever o nome dela. Eu desenhei aqui uma prainha e escrevi ir à praia, certo? Lógico, em tempos sem coronavírus. No momento a gente não pode ir à praia, né, pessoal? A gente vai ter que esperar um pouquinho aí isso passar. Então vamos ver agora, vamos começar a nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 13. Eu tenho aqui um jacaré e a gente vai ver o que vai acontecer com ele. O jacaré e seus dentes, lá no rabo do leão, ó. O jacaré e seus dentes. Você
já viu como deve ser a escovação dos dentes. Agora, vamos descobrir se é possível um jacaré escovar os dentes também. Será? Sei não, hein? De olho no texto. Acompanhe a leitura do poema com o professor. Os dentes do jacaré. Lá na bolinha é o título do texto e ele vai até o final da linha. Não termina aqui, na outra página, tá? Então eu vou ler para vocês. De manhã até a noite, jacaré escova os dentes. Escova com muito zelo, ou seja, com muito cuidado. Os do meio e os da frente. E os dentes de trás, jacaré? De manhã, escova os dentes da frente e de tarde os dentes do meio. Quando vai escovar os de trás, quase morre de receio. E os dentes de trás, jacaré? Desejava visitar seu compadre crocodilo, mas morria de preguiça. Que bocejos, que cochilos! Jacaré, e os dentes de trás? Foi a pergunta que ouviu num sonho que então sonhou. Caiu da cama, assustado, e escovou. Escovou e escovou. Quem escreveu esse texto foi o Sérgio Caparelli, no livro Boi da Cara Preta, feito em Porto Alegre pela editora LPM em 1983, há 37 anos atrás, do ano que a tia Bruna nasceu. Quem é Sérgio Caparelli? É esse rapaz aqui de chapéu, que está no nosso box amarelinho. Sérgio Caparelli é jornalista, professor e escritor de livros de literatura infanto-juvenil. É autor de mais de 30 livros publicados, entre eles O Boi da Cara Preta. Viram? Agora bora trocar ideias. Trocar ideias. Número 1. Como você acha que um jacaré cuida dos dentes? Eu sei, porque eu pesquisei. Vocês acham que jacaré escova dente? Nem tem, né? Ele mora lá no pântano, no meio da floresta, no meio do mato. Não tem escova para jacaré, não tem pasta de dente para jacaré. Sabe como é que eles escovam? Eu escrevi aqui, ó, de lápis. Vou ler para vocês. Existe um pássaro que faz a limpeza na boca do jacaré, comendo os restos de peixe que ficam lá. Tia Bruna, então quer dizer que a escova de dente do jacaré é um pássaro? É mole? O jacaré fica lá assim, ó, com a boca aberta, e aí o passarinho entra. Mas tia Bruna, ele vai comer o passarinho. Não. Sabe por quê? Porque a natureza sabe de tudo, de todas as coisas. Um passarinho pequenininho não ia nem dar bola. O jacaré não ia dar bola. Então, ele fica sendo amigo desse pássaro. O pássaro entra ali, ó, e começa a comer os restos do que o jacaré come. Assim, o passarinho se alimenta e o jacaré fica com o dente limpinho. Legal, né? Muito bacana. Como você explicaria para alguém a importância de se escovar os dentes todos os dias? Já falamos sobre isso várias vezes, né? A importância para a gente ter uma boca saudável, não ter cáries, né? E não perder os dentes se ficar com cárie e não cuidar, né? Por isso a importância de ir ao dentista, pelo menos de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano. Nunca deixar de escovar os dentes na hora que acorda, depois das refeições, principalmente antes de dormir, que é na hora que a gente dorme que os bichinhos da boca, as bactérias fazem a festa. Então a gente tem que escovar. E não é só escovar o dente, não. A gente também tem que passar o fio dental, porque tem lugares que a comida entra e a escova não chega. Então a gente tem que pegar o fio dental, ó, e passar no meio dos dentinhos. Fechado? Assim eu explicaria a importância de se escovar os dentes. Número 3. Você acha que o jacaré escovou os dentes de trás? Sim ou não? Ali no final fala, né? Foi a pergunta que ouviu num sonho que então sonhou. Caiu da cama assustado e escovou, escovou, escovou. Ele acordou assustado do sonho dele e foi, ó, lá atrás escovar os dentes. Certo? Então, por que você acha que ele escovou? Eu acho que sim. Por quê? Porque ele sonhou
ficou assustado, né, de ficar com o bichinho lá atrás, sei lá, e foi escovar os dentes. Quantas vezes ao dia você escova os dentes? Grava um vídeo aí pra mim e me manda. Tia Bruna, eu escovo os dentes assim, assim, assado e frito. Manda pra mim, tá? E em que momentos? Tia Bruna, escova o dente 3 vezes no dia. De manhã, de tarde e de noite. Tia Bruna, escova o dente 5 vezes ao dia. Quando acorda, depois do café da manhã, depois do almoço, depois do lanche, depois da janta e ainda antes de dormir. Vou adorar, tá? Então, quem quiser me responder o Trocando Ideias, tô esperando. Bora para as atividades agora. Número 1. Observe as palavras destacadas no verso abaixo e faça o que se pede. Se vocês repararem, aqui no exercício 1, eu tenho um trecho do nosso texto do jacaré. E eu tenho 2 palavrinhas que estão em negrito, ou seja, que estão destacadas, estão escritas mais fortes, tá? E é com base nessas palavrinhas que a gente vai fazer as atividades agora. Vamos prestar atenção. Eu já falei sobre isso que a gente vai tratar aqui, mas é sempre bom a gente voltar e relembrar. Então, vou ler o trechinho que começa lá na bolinha. Desejava visitar seu compadre crocodilo, mas morria de preguiça. Que bocejos, que cochilos, jacaré e os dentes de trás. E aí? Vamos ver por que a gente tem que marcar essas 2 palavrinhas para as atividades? Primeiro, na letra A, copie as 2 palavras destacadas. Então, lá na letra A, vocês vão copiar as 2 palavras destacadas. Certo? Letra B, que consoante aparece nas 2 palavras destacadas? Que são consoantes, são todas aquelas letras do nosso alfabeto que não são as vogais, A, E, I, O, U, certo? Tem uma consoante que aparece nas 2. É aquela que tem som forte e fraco. Já falamos sobre elas. Amanhã eu trago os gabaritos, tá? Então, vocês vão escrever aqui, a consoante é a tal. Fechou. Número 2. Agora leia o trava-língua e faça o que se pede. Trava-língua é aquele tipo de texto que a gente tem que ler rapidinho e as palavras são tão parecidas que a gente acaba enrolando, travando a nossa língua. Lembra? O rato roeu a roupa do rei de Roma. É mais ou menos por aí. Então, vamos lá. A aranha arranha a jarra arranha aranha. Nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha aranha. É um texto de domínio público do nosso folclore. Certo? Na letra A, vocês vão pintar a palavra, pode ser de qualquer cor, não está sendo estipulada a cor, pode ser até de lápis de escrever. Independente da cor que vocês escolherem, não pinta forte. Ah, escolhi azul escuro. Tudo bem, mas pinta fraquinho, tá bom? Porque se pintar forte, não tem como depois a gente ver qual foi a palavra que você pintou. Então, vocês vão ter que pintar a palavra que tem o som da letra R igual o da palavra jacaré. Já dei a dica lá da resposta de cima, né? Ó, quando a gente fala jacaré, o som do R é fraco. Ra, ré, ri, ró, ru. E o som do R também pode ser forte, igual do rato, do rádio, do cachorro. Então, qual é a palavra do nosso trava-língua que tem esse som? R, r. Aranha, arranha, jarra. Tem uma palavrinha que vocês vão ter que pintar aí que faz o mesmo som do ré, do jacaré. Molezinha, né? Tem até a dica aqui, ó. É essa palavrinha aqui, dessa figura que vocês vão ter que pintar. Tia, tem que pintar todas as vezes que ela aparece? Pode pintar. Tá bom? Na letra B, copie as 2 palavras escritas com RR. Tia Bruna, por que a gente coloca 2 R's nas palavras? Porque o som do R, quando fica forte,
no meio ou no fim da palavra, que nem, ó, arranha, né? A sílaba ra tá no meio. Arranha. A gente tem que botar 2 R's para ele ter esse som forte, senão fica aranha. Igual no cachorro, é a última sílaba, ó, ro, cachorro, gorro. A gente também tem que botar 2 R's para ela ser forte, senão fica goro, cachorro. Não é, tá? Então o RR só no meio ou no final da palavra. No início basta um R só, como no rádio, no rato, certo? Então vocês vão ter que ir lá no trava-língua, procurar as 2 palavras que tem RR e escrever aqui na linha de baixo. Tá fácil, né? A tia Bruna já deu até dicas aqui. Aí amanhã, terça-feira, eu vou lançar uma letrinha nova e trago também a correção da página 231. Vira-se a página. Cheguei aqui. Número 3. Pinte as vogais que vêm antes e depois da letra R nas palavras a seguir. Vogais A, E, I, O e U, certo? Então vamos lá. No quadro a gente vai ter que pintar em cada palavrinha as vogais que aparecem antes e depois do R. Aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na palavra aranha, o R está aqui. Então eu vou pintar o A que vem antes e vou pintar o A que vem depois. Assim, ó. Vou pintar com lápis de escrever mesmo. Aqui e aqui. Ó. Pintei, tá vendo? Vocês vão fazer a mesma coisa no jacaré, na Maria, na pera, no arranha, no morro, no cachorro e na corrida. Reparem que as palavras de cima, os R's que aparecem são fracos. Aranha, jacaré, Maria, pera. E embaixo são fortes o som. Arranha, morro, cachorro, corrida. Certo? No número 4, releia as palavras da atividade anterior. Qual é a diferença entre um som de R e o som do outro RR? Qual é a diferença? Acabei de falar, já tinha falado anteriormente. Um R só, o som fica fraco no meio da palavra. Com 2 R's, o som fica forte no meio da palavra. Certo? Essa é a diferença de ter 1 ou 2 R's no meio das palavras. No número 5, o nome das figuras abaixo tem um R ou RR. Escrevo o nome de cada uma delas. Eu tenho uma cadeira na letra A, uma xícara na letra B, na letra C um ferro de passar e na letra D um carro, tá? Vocês vão escrever o nome das figurinhas de acordo com elas. Como é que a gente vai fazer isso? Pensando em cada parte da palavra. Por exemplo, letra A, cadeira. Primeira coisa que eu vou pensar, como eu faço K? K. K. A é o da casa, C com A. E para fazer o DI, ó, 3 sons. DI. Consoante D, o E fechado, D, e o I. Dei. Vou lá e boto depois do K. Dei. O Rá, muito fácil. A gente já sabe que é um R só e a vogal A. Rá. Escrevi. Cadê? Rá. Olha lá. Certo, primeiro ano. Pedacinho por pedacinho da palavra. E aí eu consigo formar. Fechou? As outras 3 trago o gabarito amanhã. Virei. Vamos continuar trabalhando os sons diferentes de uma mesma letra. Olha escrito lá no rabo do leão, ó. Mesma letra, diferentes sons. Isso não acontece só com R. Acontece também com outras consoantes. Com S.
Eu posso ter o som do S, posso ter o som do S, né? Da casa, parece que é com Z, mas não é, é com S. Da asa. O S, então, é uma consoante que a gente tem uma letra, sons diferentes. Outra que a gente vai começar amanhã trabalhando ela é o G, certo? O G também tem 2 sons, dependendo da vogal que vem em seguida, vai fazer o som do G, 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 Go, Gu, ou se for com E e com I faz G, Gi. Uma letra, 2 sons. E aí agora a gente vai ver então aqui também a letra C. A letra C é igual ao G. Quando a gente junta com A, com O e com U, faz o som do K, 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 Ko, Ku. E quando junta com E e com I, faz o som do S, C, Si. A nossa língua é difícil, né? Muito difícil. Mas a gente aprende e não esquece nunca mais. Então vamos lá. Algumas consoantes, ao se juntarem às vogais, adquirem sons diferentes. Parece até que são consoantes diferentes, mas não é isso que acontece. Acompanhe a leitura da parlenda com o professor. Mais uma parlenda para a gente conhecer. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da vó. Lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Posso jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. E aí eu tenho a ilustração da cutia correndo para a casa da tia. E as crianças lá correndo atrás delas. Certo? Repararam? Se vocês olharem o texto de vocês, vocês vão ver que tem a letra C. Corre, cutia, casa, cipó. Vários sons diferentes com uma mesma letra. Certo? Virei trocar ideias. Você já brincou com a parlenda Corre Cutia? Sim ou não? Eu nunca brinquei. Quando a gente voltar às aulas, a gente pode brincar, né? Na hora do recreio. Que tal? Tia Bruna nunca brincou. Número 2. Leia a primeira estrofe e diga quais são as palavras que rimam. Então vamos lá. Corre cutia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Cotia, que rima com tia. E cipó, que rima com, muito bem, com vó. Isso aí. Então são as palavras que rimam. Cutia, tia, cipó, vó. Agora a gente vai para as atividades também. No número 1, a gente volta lá no texto, na segunda estrofe da parlenda Corre Cutia, e a gente vai pintar as palavras que rimam. A gente lá no Trocando Ideias, a gente fez a primeira estrofe, que é essa aqui. Agora, a gente vai ter que pintar as rimas da segunda estrofe, que é essa aqui, tá? Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Eu tenho 3 palavras aqui nessa estrofe que tem o mesmo som. Geralmente é a última de cada frase, né? A rima vem sempre no final da frase, do verso. Então, vocês vão pintar essas 3 palavrinhas. Já dei dica demais. Amanhã eu trago a resposta. Fechou? Já ajudei dando a estrofe, hein? Número 2. Vocês vão ter que escrever outras 2 palavras que rimam com vó. Precisa ser do texto? Não. Vocês podem criar à vontade. Tem uma linha, 2 linhas. Aí vocês vão criar 2 rimas. Com a palavra mão, na letra B. E na letra C, com a palavra tia. Posso repetir? Pode. Mas vamos usar a imaginação, a criatividade. Tá? Fechou? Combinado? Então tá bom. Isso eu não preciso dar exemplo, né? A gente tá cansados, carecas de fazer rimas. No número 3, uma atividade que a tia Bruna já passou nas nossas atividades da plataforma, que vocês fazem lá. Vocês vão ler as palavras
e vão com a letra C. E depois vocês vão contornar o nome da figura. Por exemplo, aqui eu tenho um cabide, né, de pendurar roupa. E aí eu tenho aqui 3 palavrinhas e eu vou contornar. Vou ler então a letra A, faço a letra A, a letra B e a C vocês façam aí na casa de vocês. E amanhã eu trago o gabarito. Letra A, C com A, K, molezinha. V com A, vá. L com O, lo. Cavalo. É a figura que tá aqui? Deixa passar. De novo, C com A, K. D com E, D. Aí esse A aqui fica sozinho. K, D, A, D com O, do. Isso aqui é um cadeado? Deixa passar também. Terceira, C com A novamente, K. B com I, bi. D com E, D. Cabide. Vou e contorno. Não deixa de ler as palavras, tá? Leiam todas. Aí depois aqui eu tenho uma coruja e depois aqui eu tenho um cubo mágico. Aí vocês procurem nas letras B, e C as palavrinhas correspondentes. Certo? Continuando aqui no número 4, leia as sílabas, leia as palavras e fique atento à pronúncia das sílabas destacadas. Todas as sílabas que estão destacadas são as de vermelho. Casa, cobertor, cedo, cipó e cubo. Reparem, tenho 5 palavras. Depois do C, cada um vem uma vogal diferente. Aqui vem o C com A, aqui vem o C com o C com E, o C com I e o C com U. Aquilo que a tia Bruna falou. Dependendo da vogal que vem depois, o som é diferente. Certo? Ó, K, CO, cu. C, si. Número 5. Com os colegas, leia outras palavras com essas sílabas. Observe que as sílabas estão no início, no meio ou no final da palavra. Então, vamos lá. Vocês vão ler aqui comigo e depois em casa vocês vão ler papai, mamãe, irmão, irmã, tio, tia. Aqui eu tenho primeiro o C com I. O C com I faz si. Cidade, cimento, cicatriz. Reparem que o si apareceu no início. Aí depois vem aqui, ó, vacina. Já apareceu no meio. E a última aqui, cinema, também no início. Depois o C com A, K. Cabelo, camarão, casamento, jacaré, brincadeira. Jacaré e brincadeira, o K apareceu no meio. As outras, cabelo, camarão, casamento, no início. Depois eu tenho C com U, cu. Curioso, cunhado, cuco, cueca e cuíca. Sabem o que é cuíca? Um instrumento musical. Cunhado é o namorado ou a namorada do seu irmão ou da sua irmã. Com C. Centímetro, face, cedo, celular, cenoura. Ih, tia Bruna leu errado. Não é centímetro, é cemitério. Desculpa. Porque ler assim, às vezes é difícil. Eu tinha que estar olhando, era pro computador. Cemitério, face, cedo, celular, cenoura. E com comida, coco, pescoço, cobra e cozinha. Temos aí todas as palavrinhas com cacocu, C e si. Certo? Aí embaixo eu tenho uma bolinha que é pra gente conversar. O que vocês perceberam em relação ao som da letra C? Quando ela forma sílaba com cada uma das vogais. O que a gente percebe primeiro ano? Já foi falado várias vezes. O som muda dependendo da vogal que vem depois, que vem a seguir. Quando é com A, com O, com U, faz o som do K.
camisa, cobertor, cueca. Quando vem o E e o I depois, faz o som do cenoura, cidade, certo? Essa é a diferença, o som da letra, certo? No número 6, a gente tem uma cruzadinha pra gente preencher. Reparem que eu tenho a setinha para saber aonde eu vou preencher o que, tá? Para saber se eu vou botar na vertical, que é em pé, ou na horizontal, que é deitada. Então, aqui, ó, eu tenho um koala. Tá aqui, ó, é na vertical. Aqui eu tenho uma cebola. Depois eu tenho uma cama, um cinto e o cubo. Então, ó, koala, vertical, cebola, horizontal. Cama também na horizontal, o cubo na vertical e o cinto na horizontal. Fechou? Em cada quadradinho eu boto uma letra. Koala, como é que eu faço co? O C já tá lá, não repito. Boto aqui a vogal O. Coa, só a vogal A. E o lá, L com A. Repara que sempre, a maioria das vezes, o som da consoante é o nome da letra. L, eu faço lá, tá? Aí escrevi lá, ó, koala. Amanhã eu volto com o restante da cruzadinha. Virei aqui e vamos para o nosso em casa. Molezinha, a gente vai organizar as letras e escrever o nome das imagens. Aqui eu tenho um jacaré, aqui eu tenho uma garrafa, aqui eu tenho uma barraca e aqui eu tenho uma cadeira. Estamos aqui trabalhando várias letras que têm vários sons. Jacaré, eu tenho C, eu tenho R fraco. Garrafa, eu tenho G, eu tenho 2 R's. Barraca também, eu tenho os 2 R's, o som forte e o C com A. E a cadeira, tá? Vamos lá, vou fazer a letra A, jacaré. Ah, tia Bruna, eu vou lá atrás copiar da palavra. Vai não. Pensa como escreve, molezinho. Jacaré, J com A. Aí a dica que eu dou, ó, risca as letras, que aí você já sabe que aquela já foi e não precisa escrever, ó, o J e o A. O K, C com A. Vou lá e risco. E o Ré já tá lá no final, R com E. Esse E tem acento agudo. Escrevi jacaré. Assim vocês vão fazer com a garrafa, com a barraca e com a cadeira, tá? E aqui, contorne a palavra que nomeia cada imagem. Já dei o exemplo lá, molezinha. Eu tenho uma cenoura e tem 2 palavras. Eu tenho uma cebola, 2 palavras. Uma cigarra e 2 palavras. E um cisne e 2 palavras. Vocês vão ler devagarzinho, treinando, e vão conseguir circular, contornar a palavra referente à imagem, tá? Assim a gente termina a nossa segunda-feira. Amanhã eu volto. Já dei a dica que eu vou lançar o G, né? Que também tem sons diferentes. Gagogu, G e G. Amanhã a gente trabalha isso, tá? Volto com gabarito, volto com letrinha nova, volto com texto de fruição novo, tudo novo, tá bom? Boa semana pra vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Lavem as mãos, escovem o dente. Fiquem bem aí, tá? Beijo, até amanhã.